retomando, né, a nossa aula, a segunda parte da nossa aula. A gente vai falar agora sobre os conflitos armados durante a Guerra Fria. E eu queria salientar aqui para vocês que a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã não foram os únicos conflitos armados, né, que se construíram, que se caracterizaram a Guerra Fria e a bipolaridade, né? Existiram outros conflitos, vários outros conflitos, só que não daria tempo de comentar sobre todos eles aqui, né? Então eu trouxe esses dois que são os mais famosos, né, os mais falados, que marcam bem essas tensões da bipolaridade. E eu trouxe aqui para vocês o mapa, né, de localização das Coreias e do Vietnã, que se localizam no continente asiático, as Coreias que ficam ali na Península Coreana, fazendo fronteira com a China, e o Vietnã, que também faz fronteira com a China, mas localizado na Península da Indochina. Sobre a Guerra da Coreia, que durou de 1950 até 1953, a gente tem que pensar que a Coreia, no início do século XX, tinha sido invadida e ocupada pelos japoneses, e essa ocupação durou até o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética, né, que estavam ali ganhando, né, a Segunda Guerra Mundial, passaram a expulsar os japoneses da península e passar ali a ter uma influência, né, sobre os coreanos. E aí, como o fim da Segunda Guerra, foi feito um acordo, né, entre essas duas potências, em que existiria uma divisão da península, né, essa divisão no paralelo 38, em que o norte ficaria sob a influência da União Soviética, né, instaurando ali um governo socialista, e a parte sul ficaria sob a influência dos Estados Unidos, instaurando ali um governo capitalista. Até aí estava tudo ok, né? Tudo de acordo, porém a guerra começou a acontecer quando a parte norte, né, resolveu querer unificar a península, invadindo a parte sul. E aí, em resposta disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi organizada, criada, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, repudiou esse fato, né? Então, teve toda uma organização estrangeira, internacional, de apoio aos sul-coreanos, né, para que pudesse combater essa expansão dos norte-coreanos. Então, é aí que começou esse conflito dos dois lados. E se a gente for pensar nessa guerra da Coreia, aparentemente, né, não teria influência dos outros países, dos soviéticos e dos norte-americanos, mas o que a gente pode pensar é que na prática houve sim uma influência, porque os norte-coreanos tinham apoio e até mesmo contavam com a participação dos chineses e dos soviéticos, e os sul-coreanos, né, que tinham ali a ação conjunta das tropas da ONU, a ONU se construía, as tropas da ONU se construíam em grande parte por soldados norte-americanos. Então, de uma forma indireta, os Estados Unidos estavam ali interferindo também nessa guerra, né? Então, a gente pode pensar que eles estavam ali agindo de uma forma indireta sobre esse conflito. E aí chegou um momento que ficou um equilíbrio, né? Assim, chegou um momento que as duas tropas não estavam mais nenhuma estava conseguindo avançar mais sobre a outra, e justamente a área de combate estava bem próxima ao paralelo 38, que originalmente tinha sido feito o acordo. Então eles simplesmente chegaram a um acordo, né, um armistício, dando trégua basicamente ao conflito. Só que isso seria uma coisa de caráter permanente, né? Quer dizer, de caráter temporário, não foi assinado realmente um fim da guerra. E isso realmente não aconteceu, tanto que as Coreias ficaram separadas até hoje, né? Até hoje tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, é um reflexo, né, desse tempo de bipolaridade, desse tempo de Guerra Fria, que a gente vê até os dias de hoje. E até eu trouxe aqui para vocês, né, um fato curioso, é que em 2018, os líderes, né, os governantes dessas duas Coreias tiveram um encontro bem extraordinário, né, em que eles apertaram as mãos, né, tiraram essa foto, basicamente de uma forma de dar início, né, a uma diplomacia,
de estreitar mais a relação entre as duas Coreias. Isso foi um feito bem extraordinário, porque até então não existia, né, nenhum tipo de diplomacia, e eles resolveram até falar que iriam assinar, né, de fato um acordo de término permanente da guerra, mas isso ainda não foi feito, né? Ainda tem uma relação muito tímida entre as duas Coreias. E sobre a Guerra do Vietnã, né, que ocorreu de 1959 até 1975, tem um contexto mais ou menos parecido. O Vietnã tinha influência, né, do domínio colonial francês no início do século XX e basicamente conseguiu a sua independência, né, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, sendo que os Estados Unidos e a União Soviética também influenciaram esse país, né? Então, aparentemente, deveria ser feito uma eleição, né, para eleger um governante para o Vietnã inteiro, só que a parte norte tinha influência socialista e a parte sul tinha influência capitalista. Então, começou a existir uma tensão entre esses dois lados, né, que culminou basicamente a guerra, né? Ou seja, um lado começou a querer invadir o outro também. E basicamente, né, foi uma guerra que durou muitos anos e essa sim teve participação direta dos Estados Unidos, que entrou na guerra em 1965. Né, e saiu só em 1973. E foi uma participação bem polêmica, porque o povo norte-americano criticou bastante essa participação dos Estados Unidos, também por ter ocasionado diversas mortes de civis, como essa foto da direita, né, que é a foto clássica da Guerra do Vietnã, que aparece uma menininha nua, né, correndo, as crianças apavoradas, né, com toda aquela violência da Guerra do Vietnã. Então a gente pode pensar o quanto que os Estados Unidos se meteram nisso e foi criticado. E também criticado porque muitos soldados norte-americanos foram mortos durante esse conflito, né, que durou muitos anos. Então, como consequência disso, eles resolveram sair da guerra em 1973. E, basicamente, nos 2 últimos anos do conflito, os sul-vietnamitas, né, não conseguiram sustentar, né, mais essa guerra e acabou sendo unificado, né? O Vietnã acabou sendo reunificado sob o governo socialista. Foi isso que acabou acontecendo e até hoje, né, é um governo socialista, porém que sofreu um processo de reforma econômica, que nem da China, e já tem investimento, já abriu, né, basicamente o país para o investimento estrangeiro, né, de capitais. Bom, sobre o último tópico, né, chegando ao último tópico da nossa aula sobre ditaduras militares na América do Sul, a gente vai pensar agora que durante a Guerra Fria, a maioria dos países da América do Sul instauraram governos ditatoriais a partir de golpes. Então, quando a gente pensa na ditadura militar brasileira, é bom a gente pensar que não foi um evento isolado, né, que basicamente estava ali ocorrendo o contexto da Guerra Fria, né, desse confronto, essa disputa ideológica entre socialismo e capitalismo, e que também outros países vizinhos ao Brasil também estavam passando por processos parecidos. Que processo era esse? Né, no caso, presidentes, né, desses países que foram eleitos democraticamente foram depostos, né, através de golpes militares que instauraram ali governos, né, ditatoriais, extremamente autoritários e que retiravam da população esse poder democrático, né, de poder defender cada um seu direito ao voto e direito de defender, né, os seus interesses. Então, o que acabou acontecendo foi uma oposição, né, e uma oposição muito grande mesmo, justamente a qualquer movimento que fosse contrário aos governos, né, uma perseguição aos opositores. E isso foi extremamente apoiado, né, teve essa interferência norte-americana, que foi a partir da política de sabotagem a governos de aspiração socialista e ao patrocínio a golpes de Estado com apoio a regimes ditatoriais de direita. Né? Ou seja, os norte-americanos tiveram grande influência sobre esses golpes militares na América do Sul. E é interessante pensar por que eles adotaram
essa postura, né? Porque a gente tem que pensar que a gente estava no contexto da Guerra Fria, né, em que eles buscavam, de qualquer forma, conter qualquer tipo de ameaça socialista, né, ali no continente americano, e buscava justamente que tivessem governos na América Latina também que fossem, né, aliados aos interesses dos Estados Unidos. E também, em grande parte, a gente pode pensar por um outro motivo, que já tinha tido a Revolução Cubana em 1959 e depois foi instaurado ali um regime socialista. Então, quer dizer, já existia o socialismo ali, um governo socialista dentro do continente americano, e eles, né, tinham receio de que esse movimento passasse a se espalhar, né, como realmente conseguiu, né, começou a ter realmente movimentos guerrilheiros que buscavam, né, instaurar o socialismo, e os Estados Unidos estavam ali, de uma certa forma, tentando combater, apoiando justamente a instauração de governos extremamente autoritários, né, e que perseguiam essa oposição, tendo a eliminação dessa oposição de uma forma que a gente pode pensar na quantidade de mortes, né, de quantidade de pessoas que morreram, que desapareceram e que foram torturadas durante esse período, que justamente não poderia se oporem, né, a esses governos ditatoriais e ao capitalismo. E aí eu trouxe para vocês justamente esses países na América do Sul. No mapa mostra a América Latina, mas o foco é a América do Sul. E todos esses países, né, cinzas eram justamente países que sofreram golpes militares, né? Então aí está a ordem cronológica: o Paraguai em 54, o Brasil em 64 junto com a Bolívia, a Argentina em 66, o Peru em 68, o Equador em 72 e o Uruguai e Chile em 73, né? Todas essas ditaduras foram de caráter permanente e, no fundo, só terminaram basicamente na década de 80, né? Final da década de 80, no máximo foi em 1990 o último país. E chegamos ao fim da Guerra Fria e da Velha Ordem, que tem como marcos a queda do Muro de Berlim em 89, que era o principal símbolo da bipolaridade no período, né? Marcando justamente essa reunificação da Alemanha, e a dissolução da União Soviética em 91, justamente após passar por um grande período de crise política e econômica, que resultou na dissolução, né, dissolveu a União Soviética, e justamente, né, era marcado o fim da Guerra Fria, porque o capitalismo teria ganhado, né, essa disputa ideológica, e os Estados Unidos teria se constituído como uma grande potência mundial, né, ganhando da União Soviética. Enfim, a gente está chegando ao nosso fim da aula, então eu queria, né, antes de terminar, pensar que, para vocês refletirem, que quais são os reflexos da Guerra Fria que podemos identificar nos dias de hoje. É bom vocês pararem para pensar, né, sobre essa bipolaridade, sobre esse confronto ideológico, sobre essa ameaça comunista, né, do socialismo. Então a gente pode pensar que reflexos que vocês veem que ainda existe até hoje sobre esse período da bipolaridade, da Guerra Fria, né, e da Velha Ordem Mundial. Queria que vocês pensassem um pouco e anotem no caderno de vocês, ou podem também depois escreverem para mim. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. E nós nos vemos até a próxima, ok? Beijão!